Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Vou comentar aqui, sempre que eu vou falar sobre alguma coisa, eu vou vir conversar com vocês aqui no Stories, tá? Porque tem uma resenha, né? Uma resenha aqui no Stories, né? E, e eu gostaria de comentar sobre a pregação da pastora Helena Raquel. Ela... É Helena Raquel? Eu esqueci o nome dela. Acho que é isso. Gente, sempre existiu violência no casamento. Seja ela casamento novo de casado, casamento antigo, sempre existiu. Não vem com essa, não. A Helena Raquel, na verdade, resumiu em uma pregação num assunto que existe desde que o mundo é mundo, que casal, tem lá seus motivos, brigam. E não é porque tá na igreja que isso não ia acontecer. Acontece sim, tá? Então, é o que eu vou falar pra vocês. Na época dos nossos avós, sei lá, nessa época, os maridos não. Os maridos simplesmente. Eu não sei como é que as pessoas casavam antigamente, e tinha. Sabe, a gente sabe, né? Tinha vários motivos. Dote, tivemos a época do dote, você tinha que pagar o dote. Casamentos que o pai não deixava a filha sair de casa, era uma menina muito presa, a menina acabava saindo de casa pra casar, sem conhecer direito o cara, como que ele era, né? Então, o casamento sempre existiu esse tipo de problema nos casamentos. Na igreja não era diferente. Quando entrava na igreja, o casal se transformava. Deus abria as portas, eles, a casais que se entregavam mesmo a Jesus e Jesus fazia a obra. O cara simplesmente entendia o evangelho, deixava o Espírito Santo entrar na vida dele e o casal vivia com os problemas dele, mas vivendo sempre o evangelho, obedecendo o evangelho. E tinha casal que não aceitava. Não sei, não entrava na igreja, mas não sei, não era transformado. Num casal, um se entregava, quando os dois estando no evangelho, um se entrega para Jesus, de corpo e alma, é transformado. Às vezes o outro não. O outro, eu tô falando o casal. Às vezes o marido se entregava mais, a esposa não. Então tinha essa divergência. E existia o casamento, e existia essa dificuldade. Às vezes o marido não queria, às vezes a esposa ia pro casamento, ia pra igreja para agradar o esposo. Tem todos esses pontos, tá? Às vezes ela casou com um cara, de repente o cara era uma coisa namorando, depois quando casou ficou violento. Ou então se juntou. Na época dos nossos pais, não podia se separar. Tinha uma cultura que se separasse, tinha um problema muito sério, né? Um problema muito sério quando se separava. E vocês sabem disso. A pastora quis comentar sobre um caso aí que tá mais grave nos dias de hoje, né? A palavra de Deus tá se cumprindo, né? A palavra de Deus tá se cumprindo, as pessoas estão cada dia mais difícil num relacionamento, né? Não sei o que acontece com os casal de hoje. Não sei. Todo mundo todo mundo antigamente casava para manter o casamento. E mesmo assim existia briga, separação, violência. E hoje mudou? Não, hoje tá pior, né? Aí tá pior, né? Porque as pessoas não têm mais paciência. Eu não sei nem por que se casa. Eu não sei nem por que se junta, né? Se junta. Por isso que é importante o namoro, né? Hoje em dia, o ser humano faz o que quer. Vou casar, vamos juntar e que deu, que não deu. Complicado, e acontece esse tipo de coisa. Na igreja também é a mesma coisa. As pessoas se envolvem, depois estão se separando, né?
Ah, vamos para a igreja para resolver o problema. Sim, não é a igreja. Mas quando a gente entrega a Jesus, a gente quer dar um basta em algumas coisas da nossa vida que a gente tá passando o limite. A igreja é o lugar de um casal entrar em um acordo com os dois, já que no dia a dia não consegue. Ah, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos tentar né? É isso. E a Helena Raquel falou de um caso muito sério, né? De, de marido que espanca a mulher, no silêncio, coisa que a gente não sabe. Dentro da casa é uma coisa, mas dentro da igreja é outra. Mas é porque não se entregou verdadeiramente o evangelho, né? O evangelho transforma. A gente não sabe. Às vezes tem gente tão estranha, tem gente estranha no mundo, tem gente estranha dentro da igreja. São pessoas que se vestem, é uma pessoa difícil, tem uma mente, sei lá, complicada, e às vezes entra na igreja para se esconder. Aí eu tô na igreja. Usa o evangelho na igreja para tá para, sei lá, talvez ele tenta inocentemente, entra para melhorar. Outros entram para dizer, não, na igreja, se eu entrar na igreja, a gente vai, eu, as pessoas não vão mais desconfiar de mim, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa diferente. Tem todo tipo de gente no mundo, todo tipo de gente no mundo. Mas antigamente as mulheres oravam assim para os esposos, as mulheres que sofriam violência nos anos 40, nos anos, sei lá, não estou falando de anos, estou falando, as mulheres entravam em propósito, né? Deus, muitas vezes, ouvimos testemunho de mulheres que eu sei, eu já ouvi testemunho, vivenciei, era muito novinha na igreja, né? Nos anos 80, uma irmã contando, o marido era policial, eu tenho histórias do marido que era policial, né? E o marido. E ela sofreu uma violência tremenda, tava difícil, o marido gostava de beber. Tem casos de homem dentro. Tinha casos de homem que estava dentro da igreja, com a esposa, casada há muitos anos na igreja, e que ele não batia na mulher. Era um homem bom, no sentido de um homem vivia um casamento de boa, mas gostava de uma cachaça, não gostava, estava na igreja por causa da esposa, porque amava ela. Tem vários casos. Mas tinha casos, sim, tem esse específico que a Helena pregou, comentou na pregação de Gideões sobre o homem que bate na mulher. Tinha esses casos. Tem casos de vitória, tem casos de mulher que resolveu a situação dela na oração. Tem casos que não resolveu, acabaram se separando. Mas tem testemunho, sim, que Deus deu um basta no casamento, Deus faz com que o homem tome tenência, né? Por quê? Por causa da oração dela. Porque a oração do justo tem muita força. Uma oração do justo, Deus ouve. Tem muito em seus efeitos. Seus efeitos. E tem casos, sim, de mulher que esse testemunho que eu tô te falando, policial. Olha que perigo, o cara policial tem porte de arma dentro de casa. E ela começou a orar. Eu tô falando do testemunho que ela contava na igreja, que eu novinha frequentava a igreja, novinha, e escutava. Aí ela falou que estava sendo difícil. Você acha que ela não fez pancada? Lógico que foi. Mas ela colocou um propósito, colocou o joelho no chão. Eu não sei quanto tempo durou, porque ela era muito novinha. Mas que a história deu certo. Com certeza Deus deu um basta. Talvez Deus já estava decidido levar ele se ele não tomasse tendência. Matar ele se ele não tomasse tendência. Levar é isso, é matar para ele tomar tendência. Matar para poder ele criar vergonha na cara. É nesse sentido que eu tô te falando. Deus é uma mulher que entra num propósito de oração para transformar o casamento, Deus age. Mas tem umas que não tem paciência. E não é fácil. E eu não julgo, porque ninguém é obrigado a ficar debaixo de pau, debaixo de espancada. Mas se você não consegue viver, se você não tem aquela prudência, se você não é uma mulher de oração, uma mulher que busca, uma mulher que tem um segredo com Deus no sentido de buscar, de esperar no Senhor para Deus transformar, vai na polícia, denuncia e põe ele. Quem sabe, tem uns que é transformado, às vezes é preso, espancou a mulher, tá na igreja, foi preso, e lá na prisão tomou tenência.
né, a oração dela, de repente, foi funcionar, né? Que foi funcionar. Ele ouviu a oração, de repente ele repensou, né? Tomou juízo lá na prisão e casamentos voltaram. Ué? Mas é mais fácil, eu tô falando em caso de violência, que Deus muda sim o casamento. Mas não é todos, são raríssimos. Entre 10, um funciona. Depende de como que a mulher vive com Deus, depende de como que o homem está vivendo com ela, depende de muita situação. De muita situação, como que essa mulher está vivendo. São situações que são separadas. Cada situação tem que ser separada. O momento, o homem que não quer mudança, o casal que realmente decidiu não quer viver junto, né? Às vezes os dois decidiu, tá dentro da igreja, decidiu, acabou, 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 é. Mas existe testemunho forte, maravilhoso, poderoso que Deus fez, que Deus transformou. Sim, porque Deus agiu conforme a oração e ela buscando, e não deve ser fácil, buscando de noite, orando, jejuando, porque esse é o propósito também, né? Tem gente que não quer entrar nesse propósito. E Deus foi lá e de tanto ela orar, de tanto ela buscar e ela ser fiel a Deus, de tanto ela buscar, Deus levanta assim, toma, entra na vida desse camarada, coloca, e faz ele se converter, faz ele parar de fazer a violência. Deus tem poder para isso. Ele tem poder para isso, Jesus tem poder para isso. Mas depende do casamento, depende da esposa, né? Então é isso. Tem casos no casamento e casos, tá? Tem que analisar todo um contexto, porque é uma cultura de violência, é uma cultura desde que o mundo é mundo. Violência no casamento e violência no casamento dentro da igreja. É uma cultura muito grande. Imagina, às vezes a pessoa tem vergonha. Antigamente a pessoa chegava na igreja, às vezes roxa, com o braço roxo, toda machucada, ficava com vergonha, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, estrutura na igreja, estrutura de alcançar o casal, estrutura de Deus trabalhar junto com os casais. Hoje tá tendo muita palestra, né? Muita palestra de casamento, palestra de falar na igreja sobre as coisas. Antigamente não tinha, não. Antigamente, né, aceitava Jesus e, claro, cada um tomava a sua cruz, né, e ia orar pelo seu casamento e cada um ia viver a sua vida. Se você estiver passando por esse problema, se você deseja ter esse propósito de restaurar seu casamento, em no propósito com Deus, ore, busque discernimento, que Deus vai te honrar, né? Ai, mas vai demorar muito tempo, não gosto de orar, esse negócio de ficar muito... Eu queria que Deus agisse hoje. Como que você quer que Deus haja na hora, se muitas coisas é preciso de protocolo? Quando você vai denunciar seu marido na delegacia, você tá apanhando igual um... Para você ir na delegacia, não tem um protocolo? Você vai ter que ir lá na delegacia, fazer a denúncia, enquanto isso você tá apanhando. Até o delegado tomar alguma... A polícia tomar alguma decisão, tomar as suas devidas, né, tomar providência. Até o delegado, o juiz, conversar com ele. Até lá você vai apanhando. Com Deus você vai apanhando e vai orando. Eu vou fazer o quê? Ou então larga. Larga, foge dele, não sei. Toma uma atitude. Se você vê que tá em perigo, tem que fazer que nem a Helena falou, a pastora Helena falou. Vai na delegacia, entrega ele na mão do delegado, na polícia, foge desse homem. O motivo desse vídeo é para explicar que Deus realmente transforma casamento. São casos que você tem que dividir situações. Tem gente que quer mudança, tem casal que quer mudança e Deus muda. Tem casal que não quer. E ninguém tem que julgar. Mas se você... O vídeo é para mostrar esse tipo de situação. Agora, se você não tem paciência, não quer de jeito nenhum seu casamento mudado, quer sair da vida dessa pessoa e que tá irreversível, vai na delegacia. Denuncia e pede para Deus tomar providência. É possível Deus tomar providência, sim, mesmo você não estando com seu marido. É possível. Amém?
Se você estiver passando por um caso desse, busque ao Senhor. Que Deus vai, claro, à delegacia e pede para Deus tomar providência. Se você tem desejo no seu coração que seu casamento seja transformado. Deus sabe o que faz. Amém? Alguém que ouviu esse vídeo e gostou, de repente achou esse vídeo interessante, né? De alguma forma, te ajudou de alguma forma, foi útil, por favor, pelo menos, se puder, curte, tá bom? Uma curtida tá ótimo. Ou então, se você assistir até o final, já tá valendo a pena. Obrigada e que Deus abençoe a cada um, tá bom? Se você quiser, aqui, uma hora que eu faço uma oração pelo seu casamento, pela sua família, pede aqui nos comentários que eu vou e faço. Coloco, começo a orar por você. Mesmo não estando no vídeo, eu começo a orar por você. Deixa seu nome e sua família, tá bom? Deus abençoe a cada um, tá? Amém.